Então, uma boa tarde a todos e todas. Quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. Primeiro, pela essa solidariedade, né, que existe entre a esquerda de todo mundo, mesmo com todas as dificuldades que se há encontrado. A Sara vai me ajudar na tradução, né, e nós combinamos que vamos fazer meio que tradução simultânea. Eu falo um pouco e ela traduz. Então, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra no Brasil tem 30 anos, né, como a maioria já deve ter essa informação, e é um movimento que ele inicia numa luta muito específica da luta pela terra. Né? Então, lutar pela terra, pela reforma agrária, pela transformação social, foi o que se configurou como os objetivos gerais do movimento sem terra. Bueno, el MST nació hace 30 años y surgió para la defensa de la tierra y la ocupación del mismo. Perdón, es mi primera traducción simultánea. É uma conversação, não precisa ficar muito... Então, ao ocupar a terra, né, como um passo importante, o movimento se deu conta de que não bastava a terra, que precisava ter melhores condições para viver nessa terra. E então, cada ocupação de terra, o primeiro barraco que é levantado é o barraco da escola. Cuando comenzaron a ocupar la tierra se dieron cuenta de que no solo la tierra era necesaria, sino otras cosas, entonces las primeras barracas que se construían en las ocupaciones eran las de las escuelas. E ocupar uma terra é lutar contra uma ideologia dominante colocada como sagrada, que é a propriedade privada. Y luchar por la tierra es luchar contra la propiedad privada, que es uno de los grandes pasos del capitalismo. Perdona. Aquelas famílias que iam ocupar a terra, elas iam por uma necessidade, mas elas achavam que estava fazendo uma coisa muito errada, que era de invadir, né, de ocupar uma propriedade privada. Las familias cuando ocupaban la tierra lo hacían como sintiendo una falta de respeto por romper ese papel de la propiedad privada. Então era preciso começar essa educação política, né, inserir os elementos dessa pedagogia política desde já. Por eso era necesario comenzar con una educación política y una pedagogía social. Então, tem alguns elementos que nós do Movimento Sem Terra incorporamos na nossa pedagogia política, claro, baseada no que já tinha de acúmulo da história das revoluções e também de pedagogias como a pedagogia do Paulo Freire. Los pilares fundamentales de la pedagogía social que utiliza el MST se basan sobre todo en Paulo Freire. Uma primeira é a educação para a transformação social, né? Ou seja, esse princípio da transformação social, ele nos convoca a fazer uma leitura muito clara da realidade para poder transformá-la. La primera es una educación para la transformación social, para hacer una lectura clara de la realidad para poder transformarla. Então, construir uma identidade de classe trabalhadora é uma das questões fundamentais. Construir una identidad de la clase trabajadora es una de las ideas fundamentales. Então, a gente incorporou nos nossos princípios a educação para a classe trabalhadora. Y uno de los primeros principios fue la educación para la clase trabajadora. Com o objetivo de construir uma contra-hegemonia. Con el objetivo de construir una contrahegemonía. Porque para elevar o nível da consciência, é preciso ter acesso à informação, e esse nível de consciência só vai ser elevado a partir do que nós podemos acumular com a história da luta dos trabalhadores, mas também com os desafios atuais. Aquí me he perdido un poco, me vais a perdonar. Pero para elevar el nivel de conciencia es necesario... É necessário investir na questão do estudo, né, de estudar as lutas dos trabalhadores.
Es necesario invertir en el estudio de las luchas de los trabajadores mas também de analisar quais são as lutas atuais. y también analizar las luchas actuales. Um outro elemento é a da educação massiva, ou seja, a educação como um direito, uma educação que todos precisam ter acesso. La otra es una educación para todos, de masas, para que todo el mundo tenga acceso a ella. Porque nós temos que entender que no Brasil, de 200 milhões de habitantes, ainda tem 18% que são analfabetos. De 200 millones de habitantes que tiene Brasil, aún 18 millones son analfabetos. Então, nós temos que entender que nós estamos falando do povo mais pobre. E que chegando na Terra, às vezes, a nossa primeira tarefa era ensinar a ler e a escrever. En un pueblo que ya no es pobre, pero aún así la primera tarea era enseñar a leer y escribir. E ensinar a ler e escrever com esses elementos. O da luta, o da classe trabalhadora. Enseñar a leer y escribir con los elementos de la lucha, de la clase trabajadora. Para então, ir formando essa capacidade de ler o mundo. Esto no lo entendí. Para ir formando essa capacidade, essa consciência de ler o mundo, fazer análise da realidade. Bueno, para formar la conciencia de la transformación y del conocimiento de la realidad, más o menos. Nesse projeto de emancipação, é preciso também uma educação aberta para o novo, ou seja, que esteja disposta a construir uma sociabilidade mais humana. En ese proyecto de emancipación es necesaria una educación para una sociabilidad humana, más humana. Isso. Então, quando a gente diz uma educação aberta para o novo, tem temas que são transversais, ou seja, que se estudam em todos os nossos cursos. Pode ser de agronomia ou pode ser só um curso de marxismo. Por exemplo, o tema do feminismo, o tema da diversidade sexual, o tema do racismo, o tema da soberania alimentar, o tema da agroecologia, ou seja, precisa se eleger temas que vá ajudar a elevar esse nível de consciência e construir uma outra forma de relação. Vale. A ver, una educación abierta para el pueblo, hay ciertos temas que deben ser tratados siempre, como son la agroeconomía, el machismo, la soberanía alimentaria, el ecofeminismo. Hablar de estos temas nos va a ayudar a elevar la conciencia. Como nós somos um movimento camponês, e que sozinho não dá para sobreviver, então um outro elemento é o da educação para o trabalho e para a cooperação, ou seja, sempre vincular a análise do trabalho e a importância dele na humanidade, mas também trabalhar sempre a cooperação na tentativa de superar essa noção individual. Como somos un movimiento campesino, por sí solo no nos da para sustentarnos y debemos trabajar en la cooperación para superar essa concepção individual que é construída na sociedade. Para superar la concepción del individualismo que tenemos y trabajar como sociedad. E um outro elemento é o da educação para construir valores humanistas e socialistas. El otro elemento, bueno, perdón, estoy... Tudo bem. O de construir valores humanistas e socialistas. De construir valores humanistas e socialistas. Humanista nessa perspectiva de tanto compreender e desenvolver essa identidade de classe, que a gente possa também desenvolver um internacionalismo, para além dos limites dos territórios impostos pela política. Humanista en el sentido de comprender y desarrollar un internacionalismo. Por exemplo, no Movimento Sem Terra, nós temos várias brigadas, onde eu já falava um pouco disso, de militantes que vivem em outros países, ajudando a construir a soberania alimentar. Por exemplo, no Haiti, na África e na Venezuela, nós temos brigadas de militantes
que trabalham com bancos de sementes, né? Ou seja, ajudando os camponeses a reaprender